Flamengo dá show de bola, vence a LDU por 2-0 no Maracanã e finalmente entra na zona de classificação do Grupo C para as oitavas de final da Libertadores da América. Foi um primeiro tempo de muita intensidade do Flamengo. De fato, jogou sem o Pedro. Para mim, uma surpresa. Por mais que as prévias das escalações dessem antes do jogo que ele não estaria em campo, eu custei a acreditar. Mas, de fato, o Pedro começou no banco de reservas com o Bruno Henrique mais uma vez atuando como centroavante. Uma partida com um primeiro tempo, de fato, muito intenso, muito bom, de marcação, pressão muito forte, sufocante do Flamengo na saída de bola da LDU. A gente vai falar neste vídeo sobre as qualidades do Flamengo nessa partida. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e é claro que a gente vai falar sobre essa vitória por 2-0, ufa, no Maracanã sobre a fraca equipe da LDU. Mas nesse momento a questão era vencer o jogo. Matemática do grupo, atenção, o Flamengo precisa vencer o Táchira, saco de pancadas de toda a Libertadores da América, apenas por 1-0 para conseguir a classificação às oitavas de final. Mas agora o objetivo é maior, é torcer para a LDU ganhar no Central Córdoba e enfiar uma sacola de gols no Táchira para ser o primeiro colocado da chave. E se jogar com esse ímpeto sempre, o Flamengo será um time de fato muito perigoso para os adversários. Veja, foi um primeiro tempo muito bom do Flamengo, que tem ainda um grande defeito de perder muitos gols. Chegou ao primeiro gol logo aos 10 minutos numa cabeçada de Léo Ortiz após o escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Vou falar mais sobre esse jogo neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado na bet da Band. E olha só, teremos neste domingo para um jogo entre Flamengo e Botafogo às 6h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro, BandBet multiplica, ou seja, uma combinada que eu vou sugerir para você, estará na capa do site, com as melhores odds do mercado para essa determinada combinada. Este é o BandBet multiplica, ou seja, um boost. Odds turbinadas para você, odds sem iguais no mercado para este grande clássico entre Flamengo e Botafogo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema principal deste vídeo, que é a vitória do Flamengo sobre a LDU, veja, foi um primeiro tempo em que o Flamengo poderia ter feito muito mais gols. Dominou completamente a LDU e segue perdendo muitas oportunidades, né? O Flamengo entrou num sistema, como eu imaginava, como a gente inclusive fez num vídeo sobre o dilema do Felipe Luiz para a escalação inicial. E para mim foi um grande acerto dele, né? A gente critica o Felipe Luiz quando tem de criticar, mas ele de fato acertou na elaboração tática do time quando tira da meia direita o Gerson e o coloca como um segundo homem no meio de campo. E o Gerson jogou muito bem, né? Finalmente o Gerson voltou a atuar bem com a camisa do Flamengo e ele coloca o Luiz Araújo, que foi bem demais na partida, jogando como um ponta pelo lado direito. Era fundamental que o Flamengo fizesse isso diante de uma LDU que veio ao Maracanã para empatar o jogo ou perder de pouco, né? Era essa a proposta da LDU, péssimo time, aliás, uma das piores LDUs que eu já vi na minha vida. De qualquer maneira, o Flamengo não tinha nada a ver com isso. E como você fura uma retranca do adversário? Bom,
Você tem algumas possibilidades. A primeira delas, abrindo o campo, foi o que o Felipe Luiz fez, com o Michael pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo pelo lado direito, e uma marcação-pressão frenética na saída do adversário, o que significava a retomada da bola no campo de defesa da LDU e, por consequência, as jogadas pegando o time adversário sem estar bem postado defensivamente. Foi assim que o Flamengo construiu sua vantagem logo no início do jogo, como eu disse, fazendo 1-0 com o Léo Ortiz, né? E o primeiro tempo foi nessa toada. O Grueso teve uma oportunidade que ele acabou isolando a bola, foi a única oportunidade da LDU em todo o primeiro tempo. O Flamengo finalizou 15 vezes na primeira etapa, um volume de jogo muito grande da equipe rubro-negra, né? 1-0 ficou pouco, eu volto a bater nessa tecla. O Flamengo é um time que perde muitos gols, e não pode acontecer isso, principalmente na Libertadores, nessa condição em que o Flamengo está, em que precisa de vários gols para se classificar na primeira colocação, tá? Então esse é um problema a ser destacado. Bruno Henrique, mais uma vez, para mim, não jogou bem. Bruno Henrique definitivamente, nessa função de centroavante, não vai bem. E aí a gente volta à questão, Arrascaeta e Pedro podem jogar juntos? É óbvio que podem. Não só podem, como devem. O Felipe Luiz vai ter que encontrar uma solução para colocar esses dois caras em campo, que são dois dos melhores jogadores do Flamengo. Eu cito ainda o Léo Ortiz, que foi eleito até o melhor em campo pela transmissão da Conmebol, embora para mim tenha sido o Luiz Araújo, o autor do segundo gol do Flamengo, numa baita jogada do Alexandro. É impressionante a diferença de qualidade do Alexandro para o Ayrton Lucas. Parece que eles estão praticando outro esporte. O Ayrton Lucas é um jogadoraço. Na segunda etapa, o Felipe Luiz fez duas alterações, as duas primeiras alterações dele. Finalmente a entrada do Pedro e também do Cebolinha nos lugares de Bruno Henrique e Michael, respectivamente, né? E o Pedro não fez gol, né? Não teve também nenhuma bola assim, em condição de fazer gol, tá? Teve até uma bola que o Olacian, que entrou no lugar do Arrascaeta, tentou acionar o Pedro, deu um passe errado para ele, quando para mim o Olacian poderia ter chutado, inclusive, né? É bom jogador, tem futuro, né? E eu sou contra essa história de o Matheus Gonçalves ter entrado em campo aos 44 minutos do segundo tempo. É jogador para atuar mais tempo, então ele está lá no final da fila. É um jogador que eu acho muito importante para o Flamengo. Ele tem qualidade, mostrou isso no pouco tempo em que esteve em campo, né? Eu não sei o que o Felipe Luiz pensa sobre o Matheus Gonçalves, mas pelo que a gente vê nos jogos do Flamengo, ele não quer muito bem esse jogador não, o que para mim é uma pena, pois o Matheus Gonçalves trata-se de um ótimo jogador. Como eu disse anteriormente, o Flamengo agora tem de vencer o Tátira, vai ganhar no Maracanã e torcer para a LDU vencer o Central Córdoba lá na altitude de Quito. Aí todo mundo termina com 11 pontos e o Flamengo, que deve fazer saldo com o Táchira, se classifica em primeiro lugar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.